Abra sua Bíblia, querido, por favor, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Vamos repetir a leitura? Mas o fruto do Espírito é, vamos juntos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí Paulo conclui o raciocínio dizendo: contra estas coisas não há lei. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Mantenha-se desejar a sua Bíblia aberta. Se o irmão tem a cultura de anotar, pegue o seu material de anotação. Se não tiver, desenvolva. É muito importante a gente anotar o que ouve, o que recebe, arquivar, reler, porque isto nos faz crescer em conhecimento. O apóstolo Pedro escreveu certa feita e disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. No outro momento ele diz que nós precisamos estar preparados para respondermos com sabedoria, com inteligência, quando formos arguídos acerca da razão da nossa fé. Amém? Nós estamos e começamos a semana passada falando um pouco sobre virtudes da vida cristã, usando como base o texto de Paulo falando sobre o fruto do Espírito. E lembro que eu ressaltei para os irmãos que Paulo fala de fruto, no singular, não frutos. Ou seja, esse operar do Espírito Santo em nós desenvolverá em nós o caráter de Cristo, que manifestará virtudes de Cristo na nossa vida. Hoje eu quero falar sobre o amor. Na semana passada eu falei sobre o que é o fruto do Espírito, como ele se manifesta, como desenvolver o fruto do Espírito em nós. Hoje eu quero falar um pouco sobre o amor como fruto do Espírito. Nós temos, eu já preguei aqui, 2 mensagens sobre o amor, elas estão em nosso canal lá no YouTube. Uma delas é o poder do amor. Acho que você poderia ouvir para relembrar. A outra, a supremacia do amor. Também muito importante para que a gente desenvolva o conceito do amor bíblico na prática. Mesmo porque hoje à tarde, enquanto folheava a Bíblia e estudava para refletir com os irmãos aqui, eu estava relembrando e pontuando que para nós o amor ganhou caráter romântico. O amor é emocional no nosso conceito, sobretudo no conceito ocidental. O conceito bíblico de amor não é romantismo, é sacrifício. Vou repetir: o conceito bíblico de amor não é romantismo, é sacrifício. Diga comigo: amar é sacrificar. Ou seja, se eu pratico o amor, eu sacrifico em função
da pessoa, do ser amado. Segundo, o amor bíblico não é emocional. O amor bíblico é racional. O amor emocional depende de circunstâncias que lhe favoreçam. Por isso que as pessoas do nosso tempo, ao mesmo tempo que amam, odeiam. Ao mesmo tempo que amam, ferem. Ao mesmo tempo que amam, matam. Eu vi ontem uma reportagem de uma senhora no Oriente. Ela pediu o divórcio do seu marido porque já não suportava mais os maus tratos, e enquanto ela dormia com a sua filha de 8 anos, ele derramou ácido nas duas. Quando foi indagado por quê? Porque eu a amo e não admitiria perdê-la. Então é o amor emocional, ele depende do favorecimento. O amor bíblico é racional, a despeito das circunstâncias, a despeito das tempestades, a despeito dos defeitos. Eu amo, se eu amo segundo o fruto do Espírito. Alguém está me entendendo? Diga amém. Neste texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, de maneira inspirada, bem como inspiradora, está fazendo um paralelo entre o fruto do Espírito e as obras da carne. É interessante que as obras da carne ele coloca no plural, o fruto do Espírito ele coloca no singular, porque a ação do Espírito é uma só, é concisa e consistente. E quando Paulo termina de fazer esta abordagem, ele diz que aqueles que já crucificaram a carne com as suas paixões estão debaixo da lei de Cristo. O que Paulo está dizendo é que nós desenvolvemos, praticamos, experimentamos o fruto do Espírito em nós, à medida que a nossa natureza carnal é sacrificada. E se você ler no livro de Esdras, capítulo 6, versículos de números 10 a 12, você vai encontrar que há uma lei, há um edito de Dario, rei Medo-Persa, segundo o qual qualquer um que profanasse o santuário, o templo, deveria ser morto por crucificação. E a viga principal da casa do réu seria retirada para que ele fosse crucificado na viga da sua casa, ou seja, a sua casa era descoberta, era destruída. Baseado nisto, alguns estudiosos acreditam que é por esta razão que Jesus na cruz olha para João e para Maria e diz a João: eis aí a tua mãe, e diz a Maria: eis aí o teu filho, dando a entender que a casa de Jesus teria sido destruída e Maria não teria para onde retornar. Então o texto diz que João a recebeu em sua casa. Por quê? Porque no ato da crucificação, a casa do crucificado era destruída. Quando Paulo usa esta mesma figura de linguagem para falar da morte da nossa natureza carnal, ele está dizendo que uma vez a nossa carne crucificada, nós não teremos mais como voltar para a prática habitual da vida pecaminosa, para a prática habitual da vida pregressa. Significa dizer que não há marcha ré
na sua disposição, na sua decisão de seguir a Cristo. Provoca aí o vizinho, fala com ele: a marcha ré quebrou. A marcha ré quebrou, ou seja, se fomos crucificados com Cristo, a casa da velha natureza carnal foi destruída e não há mais volta. Agora observe que o apóstolo Paulo traz uma lista de 9 virtudes que estão relacionadas com o fruto do Espírito. E ele começa com o amor. Santo Agostinho dizia que o amor é a mãe de todas as virtudes. Alguns estudiosos defendem, entre eles Agostinho de Hipona, que todas as outras virtudes citadas pelo apóstolo Paulo estão relacionadas ao amor. Ou seja, não há alegria no espírito sem amor, não há paz no espírito sem amor, não há benignidade, nem bondade, nem fidelidade, nem temperança sem o amor. Significa dizer e viver que toda a nossa vida cristã está condicionada à experiência do amor de Deus gerado em nosso coração. Alguém aí pode dizer amém? Agora observe, não dá para falar de amor sem ler o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, primeira carta. É um interlúdio de Paulo falando sobre os dons espirituais. Se você ler o capítulo 12, Paulo está falando sobre a manifestação dos dons espirituais, e ele traz uma relação de dons de saber, dom de poder e dom de falar sobrenaturalmente. Quais são os dons de poder para saber sobrenaturalmente? Dom da ciência, dom da palavra da sabedoria e dom de discernimento dos espíritos. Diga comigo: palavra da ciência, palavra da sabedoria, discernimento. Depois ele fala sobre dons de poder para agir sobrenaturalmente. Aí ele traz uma relação de mais 3: dons de curar, dom da fé e o dom de operação de maravilhas. Isso é o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Depois ele fala sobre dons de poder para falar sobrenaturalmente. Aí ele fala sobre variedades de línguas, interpretação das línguas e dom de profetizar. No capítulo de número 14, Paulo já vem falar sobre a organização, a ordem do culto na manifestação dos dons. Entre o capítulo 12 e o capítulo 14, ele traz um capítulo que não tem nada a ver com dom. Ele escreve sobre o amor. E o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios é tão profundo, é tão poderoso, que os estudiosos da literatura universal dizem que jamais foi escrito uma poesia, um pensamento, um poema qualquer ou uma peça sobre o amor que abranja mais do que o que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 13. Os estudiosos da literatura cristã dizem que em 1 Coríntios capítulo 13 deve estar na mesma linha do Salmo 23, como o principal clássico do Novo Testamento. E neste texto de 1 Coríntios capítulo de número 13, Paulo confronta a gente. Mais do que confrontar, Paulo constrange. Porque numa
época onde se valoriza muito a beleza externa, a aparência, Paulo diz que sem amor o belo para nada serve. Ele diz que ainda que eu entenda de semântica, etimologia, que eu compreenda a gramática, que eu fale todos os idiomas e que eu domine os dons do Espírito Santo, se não tiver amor, para nada serve. Alguém está me ouvindo? Aí Paulo diz que o dom da profecia é superior ao dom de línguas, no capítulo 14. Mas no capítulo 13 ele diz que sem o amor, o dom de profetizar para nada serve. Ele conclui dizendo que toda solidariedade, toda ação social, toda expressão de misericórdia para com o pobre e o necessitado, se não for movido pelo amor, também não serve para nada. Ou seja, a base, o fundamento da nossa vida espiritual é a prática do amor desenvolvida pelo Espírito Santo em nosso coração. Só quem está me entendendo, diga amém. Só quem pretende colocar em exercício isto, diga amém. Diga comigo: Deus, eu decido praticar o amor bíblico. Por que o amor bíblico? Porque o amor humano e secular, eu já disse, é circunstancial. Porque ele é emocional. Ele espera troca, ele espera retorno. O amor bíblico não precisa de retorno. Ele ama racionalmente, ama por princípio, ama por convicção. Não pensa que isso é uma tarefa fácil. Tanto que, se eu tomar a expressão de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ao pé da letra, Paulo está dizendo que só é capaz de amar, segundo o fruto do Espírito, aquele que faz parte do reino de Deus, que está submisso às leis de Deus e que tem o Espírito Santo conduzindo a sua vida. Eu vou repetir. Se eu tomar o texto ao pé da letra, Paulo está dizendo que só é capaz de amar o próximo com o amor do Espírito aquele que faz parte do reino de Deus, que está submisso às leis do reino de Deus e que está debaixo da operação do Espírito Santo. Fora disso, o que nós praticamos é amizade, simpatia, afeição, apego, boa vontade. São simulacros do amor, mas não são o amor na sua essência. Você me entendeu? Diga amém. Significa dizer, diz comigo assim: se eu não amo, tudo indica que eu ainda não faço parte do reino de Deus. É muito forte, eu sei disso. A expressão é muito forte. Mas vamos mais um pouquinho para entender. Paulo deixa claro para nós, em 1 Coríntios 13, que o amor como fruto do Espírito não se alimenta de palavras, nem positivas nem negativas. Por exemplo, o amor como fruto do Espírito não trabalha com olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Assim como o amor como fruto do Espírito não depende de ser amado para amar. Isso é uma violência contra nós.
Sim ou não? Fala sério, é ou não é? É, porque eu amo meu filho, mas eu quero que meu filho me ame. Eu amo meu próximo, mas eu quero que meu próximo seja recíproco na minha prática de amor. Mas este amor, como fruto do Espírito, eu repito, ele não é romântico, ele não é emocional, ele é sacrificial e é racional. Literalmente é o amor de Deus manifestado em nós pela ação do Espírito Santo na nossa vida. E este amor, biblicamente, está fincado em um tripé. Vamos entender e anotar se você quiser. Primeiro, a Bíblia Sagrada nos orienta a amar a Deus. A primeira base deste amor é o amor a Deus. Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Se eu não amo a Deus, eu não consigo amar. Segundo, a segunda base desse amor bíblico que nós estamos recebendo em Cristo é o amor por si mesmo. Provoca teu vizinho e fala com ele assim: você se ama? É uma pergunta aparentemente redundante, mas o Senhor diz assim: amarás ao teu próximo como? Como eu amo o próximo? Como a mim mesmo. O que isso significa? Que se eu não me amo, eu não tenho condição de amar o próximo. Então, quando eu perco o amor por mim, ao ponto de querer dar cabo da minha vida, por exemplo, eu já perdi o amor pelas outras pessoas há bastante tempo. Deus quer que você se ame. E terceiro, a terceira base desse amor bíblico é o amor pelo próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos trazer isso para a prática. Eu não vou desejar para o próximo aquilo que eu não desejo para mim. Tomara que morra. Se eu digo tomara que morra, eu estou reivindicando a própria sentença sobre mim. Presta atenção, antes de jogar pedra, você precisa sujar a mão de terra. Antes de jogar um peso sobre alguém, você precisa levantar o peso. Antes de perder o amor por alguém, você tem que lembrar que está perdendo o amor por si mesmo. Este é o princípio, esta é a lógica. Tem alguém na igreja? Vamos mais um pouquinho? Podemos ir? Sim ou não? 1 Coríntios capítulo 13, se você estiver anotando, coloca aí número 1 e faz assim: o prelúdio do amor. Paulo está revelando para nós que o amor espiritual, que o amor bíblico, é mais do que manifestação de poder carismático, de poder pentecostal. Posteriormente, Tiago também escreve sobre isso lá na sua epístola, capítulo 1, versículo 17 e 19, e ele faz coro com Paulo, quando ele revela que a verdadeira religião é o amor. Tanto Paulo quanto Tiago dizem que a verdadeira religião vai além de cultos extraordinários, de liturgias inesquecíveis, de louvores poderosos, de pregações retóricas. Tanto Paulo quanto Tiago dizem que a verdadeira religião é amar. Amar ao próximo.
Ou seja, se eu vou à igreja, se eu canto, se eu prego, se eu faço, se eu aconteço, mas eu não amo, a minha religião é apenas superficialidade. Eu estou achando vocês tão calados. Estou até preocupado. É tão séria essa questão do amor na Bíblia, que João, quando tenta definir o amor, descrever o amor, não consegue. E ele resolve dizer apenas isso: Deus é amor. Não. João não diz que o amor é Deus. Ele diz que Deus é amor. Ele não está dizendo para venerar o amor, para idolatrar o amor ou a pessoa amada. Ele está dizendo que a manifestação do amor é uma expressão de Deus em nós. Repito, que vai além da religião cultica, que vai além da religião litúrgica, que vai além de obras sociais, que vai além de inteligência e exposição. É o amor que manifesta-se pela prática, que revela Deus agindo em nosso coração. E é interessante, e é muito claro, que o amor manifestado, revelado, ensinado, pregado por Paulo e também por Tiago, é modelado no amor de Deus. Ou seja, a referência é o amor de Deus por mim. Tanto é que quando Jesus ensina sobre perdão, ele revela assim: quando você tiver dificuldade de perdoar o teu próximo, lembra que você foi perdoado por Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus disse outra vez, quando chegares, aliás, ele cita uma parábola de um camarada que devia 50 denários, foi ao seu credor, pediu misericórdia, 500 denários, foi ao credor, pediu misericórdia, o credor o perdoou, e quando ele saiu do lugar, ele mandou prender alguém que lhe devia 50, aí Jesus diz assim: tu não fostes perdoado dos 500, como não podes perdoar aquele que te devia 50? A orientação aqui está dentro do mesmo bojo de compreensão, que o meu amor para contigo é modelado no que eu recebo do amor de Deus para comigo. É isso que Paulo está nos ensinando. Tem coração aqui hoje que vai sair em nome de Jesus liberto de mágoa, liberto de pesar, de amargura, porque esse amor aqui não está baseado no que o outro faz, está baseado no que eu recebi de Deus. Eu sei que para nossa cabeça é muito ruim assimilar isso aqui, é muito desafiador, mas vamos lá. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 13, que o amor é um caminho. Ele diz assim: passo agora a vos ensinar um caminho mais excelente. Deixa eu ver onde é que está escrito, capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Olha para mim. Paulo está falando de poder de Deus, Paulo está falando de unção, ele está falando de profecia, está falando de variedades de línguas, Paulo está falando de dom de operação de maravilhas, fazer descer chuva do céu, fazer descer fogo do céu, perguntar para o camarada que tem uma perna menor do que a outra, se ele quer que a menor cresça ou se a maior diminua, operação de maravilhas. Isso é o topo da espiritualidade. Aí ele vem e diz: mas eu vou ensinar para vocês algo mais excelente do que isso. Tem alguma coisa mais excelente do que tanto poder na vida de um homem? Paulo diz que tem.
o amor. E se o amor é um caminho, significa que você vai começar uma viagem. Provoca seu vizinho e fala com ele: você vai viajar. Jesus diz assim: se o teu inimigo te convidar para andar 1 milha, vai 2. Se amar é um caminho, o que Paulo está dizendo é que amar pode ser aprendido. No dia a dia da jornada, eu estou falando desse amor bíblico, espiritual. No dia a dia da jornada, você vai aprendendo a amar e a praticar esse amor. No versículo 11, Paulo diz que quando crianças nós sabíamos ser amados. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Então nós sabíamos ser amados. Como adultos, nós precisamos aprender a amar. É normal querer ser amado. É normal receber amor. Anormal é oferecer amor. Aí Paulo diz: quando você começar a trilhar o caminho mais excelente, você será treinado em amar. Como assim, pastor? Presta atenção. Quando você ama a Deus, Ele te capacita a amar o próximo. Eu vou repetir porque ninguém ouviu. Quando você ama a Deus, Ele te fruto o amor. Só que, para eu conseguir amar alguém, o próximo, eu preciso ter em mente 2 coisas. Primeiro, eu preciso ter em mente que eu sou amado por Deus. Provoca teu vizinho e diz para ele assim: você é amado por Deus. Ele ama você. E o mais incrível, te ama como você é. É claro que não vai concordar que você permaneça vivendo de qualquer jeito, mas te ama como você está. E esse amor é tão grande que até o processo de transformação é movido pelo amor. Até quando Deus te dá vou usar um termo nosso, uns petelecos, é porque Ele te ama. Eu corrijo e castigo a quem amo. Se você consegue viver de qualquer jeito e não está dando em nada, Deus não está nem aí, fique preocupado. Mas se Deus começa a te chamar no eixo, te dá uns apertos aqui, umas chamadas de lá, pode celebrar, pode festejar, porque Deus está manifestando amor por você. Aleluia! Então, para eu trilhar a viagem desse amor bíblico, eu preciso me conscientizar que eu sou amado por Deus. Diga comigo assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. O diabo quer porque quer te convencer do contrário disso. Segunda coisa que você precisa entender para esse caminho do amor é amar a Deus. Ame a Deus. Ame a Deus a qualquer custo, a qualquer preço. Ame a Deus. Ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus acima de todos. Ame a Deus acima de qualquer pessoa. Ame a Deus acima de qualquer experiência. Porque quando você ama a Deus, Deus te ensina a amar. Diga comigo: Deus me ensina a amar. Todo amor que não resulta do fruto do Espírito não é ágape. Se não for fruto do Espírito, é eros ou filia. O que é eros? É o amor erótico, possessivo.
Quando o indivíduo é movido pelo amor eros, ele quer o objeto amado, e se não tiver, é capaz de destruí-lo, porque não o tem. Filia é o amor amizade, e está condicionado à reciprocidade, porque eu sou teu amigo se você for meu amigo. Mas o amor aprendido em Deus é ágape. E preste atenção, ele não está relacionado com perfeição, está relacionado com motivação. Eu não estou dizendo que você se tornará perfeito em amor, eu estou dizendo que a tua motivação é amar ao próximo, assim como Deus ama você, e você expressa amor para com Deus. E é incrível que João diz que eu não posso expressar amor para Deus sem expressar amor para o próximo. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20: aquele que não ama o seu próximo não ama a Deus, porque como pode alguém amar a Deus a quem não vê, sem amar ao próximo a quem vê? Diz assim o pastor, pode falar, pastor, encerra. O pecado que nós cometemos mais frequentemente é o pecado de não amar ao próximo. Eu disse aos irmãos um dia desses atrás, por volta de meia-noite, passei na farmácia para comprar um remédio. Paguei, recebi o troco, entrei no meu carro. Quando eu ia saindo na farmácia, uma senhora com uma criança no colo me pediu uma ajuda para comprar o leite da criança que estava no colo, e eu disse para ela: não tenho. Mas foi um não tenho bem automático. Não tenho. É o não tem que você dá cada vez que alguém te aborda e você não quer atender. Ele já está programado no teu subconsciente. Quando eu entrei no carro, o bom senso disse assim: miserável, você acabou de pagar o remédio, recebeu o troco, e disse à mulher que não tem como ajudar? Ah, traste, mão de vaca, mesquinho. Desliguei o carro, saí do carro e perguntei para a mulher: qual é o leite que a sua criança toma? Ela disse: incrível, o troco que eu tinha recebido dava para pagar o leite. Fui lá, comprei o leite e dei. Essa mulher quase fala em línguas na porta da farmácia. O olho brilhou. Ela ainda disse assim: agora eu posso ir para casa. É incrível como amar é possível e desamar na nossa natureza é automático. Aquilo que tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus não está esperando que você faça paralítico andar. Deus não está esperando que você levante defunto. Deus não está esperando que você seja um grande pregador. Mas Deus está esperando que você ame. Oh, aleluia, aleluia. Já vou terminar, já vou concluir. Precisamos entender que esse amor do qual Paulo está falando aqui tem um valor extraordinário, tão grande. 1 Coríntios 13, ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que retine. O que Paulo está dizendo é: comunicação sem amor não serve para nada. Comunico, falo, mas não amo, não serve. Depois ele diz: e ainda que eu tivesse o dom de profecia
e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada serviria. Ele está dizendo: espiritualidade sem amor não serve para nada. Alguém aqui está me entendendo ou não? Diga comigo assim: comunicação sem amor não toca. Diga comigo: espiritualidade sem amor é religiosidade. Aí ele diz no versículo 3: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que Paulo está dizendo aqui é que ação social e solidariedade sem amor é vitimismo. A base é ágape. Diga comigo: a base é ágape. Eu deixo para concluir semana que vem. Não há nada em nossa vida espiritual que supere a prática do amor fraterno, do amor ao próximo, do socorro, do estender a mão, do amar apesar de. Hoje eu estava orando um pouco e eu disse a Deus: é incrível como o Senhor me ama apesar de mim. Deus te ama apesar de você. Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, faz as coisas assim direitinho para Deus ficar feliz. É porque Ele decidiu nos amar. Só quem entende isso consegue dar um glória a Deus, um aleluia, uma celebração a Ele. Aí Paulo continua no seu texto e ele vai falando sobre as marcas do amor. E é claro, eu não vou tomar tempo explanando sobre elas, eu quero destacar apenas duas das marcas que Paulo cita aqui. Primeiro, Paulo diz no versículo 4: o amor é generoso. Vou repetir: o amor é generoso. Diga comigo: é generoso. O que é generosidade? É a capacidade de dar sem precisar receber. O amor não é egoísta. Vou dar um exemplo: pais que não aceitam, não suportam, não conseguem ver seus filhos construírem amizades, porque eles querem os filhos cativos seus. Falta generosidade no amor. Marido, mulher que sufoca a individualidade do outro. Amigos que passam mal. Se o meu amigo sair para comer pizza com outro amigo, eu fico com ciúme, adoece, passa mal, porque você é meu amigo, você não poderia sair com outro amigo. O amor generoso não prende, não aprisiona, não quer para si, não quer como posse. Reconhece que dar, oferecer, nutrir, abençoar, estimular, potencializar, ajudar, é o que manifesta a generosidade do amor. E segundo, o amor é unilateral. O que é ser unilateral? Versículo 5: é quando o amor não busca os seus próprios interesses. Eu não estou dando porque pretendo receber de volta.
me realizo em amar, em dar, em oferecer. Se você não vai devolver, eu nunca me arrependi de ter ajudado ninguém. Já sofri problemas e traumas e feridas da parte de quem foi ajudado, mas nunca me arrependi, nunca cheguei para Deus: ah, miserável, se eu soubesse eu não tinha ajudado aquele infeliz, Jesus, o Senhor não me revelou. Nunca. Por quê? Porque quando ajudei, quando amei, eu cumpri um princípio. Se a outra pessoa resolveu quebrar o princípio, é um problema dela com Deus. O princípio eu estou praticando. Então ame, sem querer troco. Provoca o vizinho e fala com ele assim: apenas pratique. Apenas pratique. Vamos lá, já vou concluir. Mas eu quero concluir te dando algumas observações sobre o amor em 10 minutos. Primeiro, o amor é a comprovação máxima da nossa espiritualidade. O amor é a comprovação máxima da nossa espiritualidade. Olha o que João diz na primeira epístola, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Eu oro a noite toda. Eu faço 3 jejuns por semana. Eu dou oferta, dízimo dos dízimos, primícias, que mais? Faço tudo, e toda campanha que tem eu estou dentro. Eu vou te falar uma coisa: quando aquela irmã está na igreja, eu nem consigo cultuar. O amor é a expressão máxima da nossa espiritualidade. O que revela a espiritualidade não são dons, é o amor bíblico, o amor do Espírito, o amor divino. Tem alguém aí? Segundo, o amor é a expressão mais gritante de que nós somos discípulos de Jesus. O que me caracteriza, o que te caracteriza como discípulo de Jesus, não é o tamanho da Bíblia que você carrega, a placa da igreja que te identifica, é o amor. João 13:35, Jesus diz: nisto o mundo saberá que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então, discipulado que não ensina sobre amor e que não pratica amor não é discipulado cristão. Terceiro, primeiro, veja só, a expressão maior da minha espiritualidade é o amor. Segundo, a expressão mais gritante de que eu sou discípulo de Cristo é o amor. Terceiro, o amor reconhece os defeitos, mas valoriza as virtudes. A pessoa que eu amo não deixa de ter defeito, continua tendo. Reconheço que tem, é falho. Aí Paulo escreve aos Efésios no capítulo 3 e aos Colossenses no capítulo também 3, e ele revela que nós cresceremos em amor, em largura, profundidade e altura, e reconheceremos o amor de Deus que está em Cristo Jesus, amando uns aos outros. 1 João 4,16, João diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele.
Então, cada vez que eu olho para um judeu ferido na descida de Jerusalém para Samaria, lembra da parábola do bom samaritano? Cada vez que eu encontro um judeu ferido na descida de Jerusalém para Samaria, eu tenho que esquecer que sou sacerdote, esquecer que sou levita e esquecer que sou samaritano, e cuidar de alguém que está ferido à beira do caminho. Muitas vezes as nossas diferenças nos levam a deixar alguém morrer no caminho, alguém que nós poderíamos ajudar a viver. Por quê? Porque eu sou sacerdote, eu tenho a estola sacerdotal. Ou porque eu sou levita, então eu sou o cara que cuida da liturgia do culto. Ou eu sou samaritano e não gosto de judeu. O samaritano dá uma lição, ele para, desce do cavalo, cura as feridas, salva a vida daquele homem, se torna um exemplo para ser citado por Jesus. Porque o amor olha para as feridas e vê que por trás de um ferido tem um corpo machucado e uma alma sangrando. Então o amor cuida dessas feridas e restaura. Quarto, o amor é o sinal da natureza de Cristo em nós. Olha para mim, para eu fazer uma pergunta simples. O que significa ser cristão? Na prática, o que é ser cristão? O cara se torna evangélico e diz: me tornei cristão. E você é o que? Eu sou católico. Como se ser católico e ser evangélico distingue o status de ser cristão. Literalmente, ser cristão é ser seguidor de Cristo. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim ali é fazer o que eu faço, pisar onde eu piso, agir como eu estou agindo. Tem um livro que virou filme, e me parece que é uma produção católica, e o título do filme é Em Seus Passos, que faria Jesus? Como Jesus agiria ou reagiria na mesma situação? Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 12. O Senhor Jesus, falando acerca disso, ensina para nós, orienta e diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Ei, ó o grau de igualdade, assim como eu vos amo. O que caracteriza o meu discipulado a Cristo e a natureza de Cristo em mim é a prática do amor ágape, fraterno. Presta atenção, você não vai sair daqui agora perfeito, não vai. Você vai sair, vai ter umas crises aí, você vai olhar para um, vai dizer assim: ah, se eu te pegasse. Não esquece que é um caminho, é uma viagem, mas comece a se disciplinar nisto. Comece a se orientar em Cristo acerca disto. Cada vez que você vivenciar uma situação qualquer, pergunte-se: isso expressa amor? Isso revela a natureza de Deus em mim? Ou eu estou naquele pacote de gente que pensa que ser cristão é se tornar membro de uma igreja? Último lugar, o amor é a marca eterna de Deus em nós. Paulo diz em 1 Coríntios que o dom da profecia é o maior de todos os dons, mas ele vai desaparecer.
o dom da ciência, é o dom pedagógico, racional, mas vai desaparecer. Está lá no texto. A fé que salva vai desaparecer. No céu nós não precisaremos de fé. A esperança que nos faz avançar na fé vai desaparecer. Mas o amor permanece. Paulo conclui o texto de 1 Coríntios 13 dizendo: ora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Oh, aleluia, aleluia. A minha oração esta noite por mim e por você, fica de pé por favor, é para que o Senhor nos ensine sobre amar conforme a sua palavra orienta. A minha oração esta noite por mim e por você é que o ódio, a amargura, o ressentimento, a raiva não cresça em nós, mas que o amor prevaleça. Que a vingança, a retribuição também sejam vencidas. Ah, pastor, mas se você soubesse como eu fui ferido, como eu fui ferida, eu não sei. Mas sei que o Espírito Santo é mais poderoso que a tua ferida. Sei que a graça é maior do que o teu sangramento. Sei que Deus pode curar você. Sei que Ele pode restaurar você. Sei que Ele pode te levar a uma experiência de nova vida. Sei que Ele pode nos fazer crescer em amor, na prática do amor fraterno, ágape, amor para com o próximo, que não depende de retorno, não depende de troco, não depende de devolução. Aprendeu em Deus sobre a experiência de amar. E eu vou repetir o que eu disse há pouco: o amor não tem a ver com o que o outro faz, tem a ver com o que eu recebi de Deus. Ore comigo agora. Diga para Deus: se o amor é um caminho, eu quero trilhar por ele. Eu preciso que o Senhor me guie nesse caminho. Eu preciso que o Senhor me ensine este caminho. Pode dizer para Deus: eu preciso que o Senhor me ensine sobre amar conforme a tua palavra me orienta. Que o Senhor me ensine sobre amar conforme Cristo me amou. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos que o nosso coração seja tomado pela tua presença. Não podemos amar por capacidade própria, porque em nós não está a capacidade de amar. O pecado tirou isto da nossa natureza. Mas à medida que a natureza de Deus é gerada em nós, as virtudes de Cristo também serão reproduzidas em nosso ser. Manifesta em nós o teu amor, Senhor. Faz desta igreja uma igreja que vive o amor. Faz desta igreja uma igreja que pratica o amor conforme a tua palavra orienta. Que o amor em nós não seja sermão. Que o amor entre nós não seja religião. Que o amor entre nós seja Cristo revelado, Cristo manifestado, antes das línguas, antes dos dons espirituais, antes de toda manifestação de solidariedade. Que o amor seja a nossa marca. Se for possível, ore pela pessoa que está do seu lado. Estenda a sua mão em direção a ele, em direção a ela. Se você não conhece essa pessoa, se não tem afinidade, não precisa tocar, não precisa colocar a mão no ombro, apenas estenda a mão e ore. Peça para o Senhor manifestar amor na sua casa.
Peça para o Senhor manifestar amor no seu ministério. Peça para o Senhor manifestar amor no dia a dia da vida, nos negócios, no trato com os subordinados, com os liderados. Senhor, que esta semana nossa seja coberta desse amor. Nos faz sentir a leveza que este amor gera no coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora gera por amor a cura, o perdão, a restauração. Aquele que está em casa acompanhando o culto esta noite, Senhor, ainda que carregado de ódio, Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Alcança cada vida esta noite em amor. Oh, aleluia! Aleluia!